Olá, futuros médicos e entusiastas da medicina. Sejam bem-vindos ao Fosforila Podcast. Quem vos fala sou eu, Ricardo da T12. E aqui nós desenvolveremos diferentes assuntos relacionados à medicina, experiências, vivências, novidades. Então, os desafios de quem decide optar por essa jornada incrível que é o mundo da medicina, certo? Hoje, iniciamos aqui o primeiro capítulo de uma nova trajetória. Hoje é o primeiro episódio do Fosforila Podcast. Então, para darmos início ao nosso episódio, vamos debater aqui hoje um pouquinho sobre a questão da transição do início dessa faculdade, adentrando no curso. E nós temos convidados muito especiais. O primeiro deles é a professora doutora Sara. Seja muito bem-vinda, prof. Obrigada, meninos, desde já. Fico muito feliz, com o convite que vocês me fizeram. Me sinto lisonjeada por estar aqui, justamente porque recebo esses alunos nesse processo de transição, Então, acho que vai ser um papo bem legal, bem interessante para nós. Perfeito, prof. O Ricardo da T11, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Me chamo Ricardo Vicente, A gente está no segundo ano de medicina, e daqui a pouco vou apresentar o Tiso. E eu sou daqui de Francisco Beltrão mesmo, só para te apresentar. Seja bem-vindo, Ricardo. E também nós temos o Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou também do segundo ano, junto com o Ricardo. Somos da T11 e eu sou um pouco mais longe, eu sou de Goiás, Viara, Goiás, mas é isso. Só um pouquinho longe, né, Vinícius? Aqui do ladinho, Dá pra ir de carro. Então, assim, pessoal, preparem-se para descobrir dicas muito valiosas. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar nas plataformas de streaming e sejam muito bem-vindos ao Fosforila Podcast. Acho que dá pra dar um corte aí agora, né? Repete ou não? Vocês acharam que ficou ok? Senhor diretor? Pode ser mais natural, porque com o tempo você vai... Tá, não, tudo bem então. Mais natural, meu Deus, socorro. Que daí é o momento que eles vão deixar preto e branco, assim, Ah, vão colocar, sim. tipo... Ok! É a mágica do TikTok. Então, para darmos início à nossa conversa aqui, vou ler um pouquinho da trajetória da doutora Sara para o pessoal que está em casa conhecer um pouquinho melhor a prof. Vamos lá. Vou dar uma lida aqui, tá, gente? Porque é muita coisa. Não é tanto assim. Currículo extenso, olha. Bom, a professora, ela é formada em Ciências Biológicas pelo Centro de Ensino Superior de Maringá, Cesumar. Possui especialização em Anatomia e Histologia em Métodos de Ensino e de Pesquisa pela UEM. Mestrado e doutorado em Biologia Comparada, ambos pela UEM, e também fez o doutorado sanduíche. Depois a professora pode explicar um pouquinho melhor sobre essa experiência, certo? Além disso, a prof. Sara, ela é docente da UniOeste há 7 anos, ministrando aulas para os cursos de medicina, tanto de Cascavel quanto aqui de Francisco Beltrão. Então, mais uma vez, prof., seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Bom, prof, e então, assim, para darmos início à nossa conversa, assim, quando a gente está no cursinho, se preparando para entrar aqui na faculdade, eu acho que tem muita coisa que se passa na cabeça do aluno, né? O que a professora, enquanto docente, enquanto professora de anato do primeiro ano, que acolhe essas crianças desesperadas que acabaram de chegar na faculdade, o que você espera, assim, o perfil do aprovado aqui, que chega pra ti, o que tu espera de um aluno nesse sentido? Nossa, se a gente fosse construir, assim, bem um estereótipo mesmo de um aluno perfil perfeito, assim, do aluno de medicina, não sei se eu teria exatamente esse perfil, porque, assim, a gente precisa pensar que o aluno, quando ele chega na universidade, independente do curso, ele tá caindo num mundo completamente diferente daquele que ele tá vindo. É um universo diferente, é uma cidade diferente, é uma cultura diferente. Então, pensando especificamente na medicina, isso engloba tudo. Então, aqui no nosso curso, de medicina em Francisco Beltrão, a gente tem 98% dos nossos alunos são de fora, inclusive oriundos de outros estados.
Então, não tem como eu dizer para você, olha, o perfil de aluno que eu espero é aquele aluno perfeito, digamos assim, aquele aluno inteligente, aquele aluno esperto, aquele aluno participativo, o aluno que tem lá a sua vida acadêmica alinhada, que tem expectativas, né, em perspectiva de futuro maravilhosos. Então, não é exatamente esse aluno que a gente encontra, né? Aquele aluno que vai estar ali todo dia alinhadinho, todo dia de cabelo penteado, o aluno que vai chegar na sala bem alimentado, que dormiu bem, aquele aluno que vai, de repente, ter ali a sua saúde mental em dia. Seria um aluno perfeito para nós. Só que esse perfeito não é exatamente o que a gente espera, porque esse aluno, se ele chega perfeitinho desse jeito, não precisa de um professor para ajudar ele. Não precisa de um mediador para, né, passar uma informação ou facilitar o conhecimento daquele aluno que está chegando. Então, assim, a gente chama de crianças, né, como tu mesmo disse, a gente brinca, às vezes, eu, o professor Rodrigo, também professor da anatomia, a gente chama de crianças, só que no bom sentido, é claro, né, pela imaturidade na experiência em relação à vida acadêmica. Nesse sentido, mas não de chamar de criança, de ser imaturo no sentido global. É mais no sentido, assim, todo mundo chega carente de mãe, todo mundo chega carente de carinho mesmo, carente de cuidado, de informação, todo mundo chega perdido, ai, não sei onde é que eu vou morar, eu não sei onde é a faculdade, porque aqui em Beltrão, né, em Francisco Beltrão, para quem não conhece o campus aqui, quando vem fazer o vestibular, eu já tô falando um pouco de tudo, né? Quando o indivíduo, o ser humano, o cidadão, vem fazer o vestibular aqui, ele faz o vestibular no campus que nós temos, que é dentro da cidade, né? E quando ele se depara com essa mudança de vir para a cidade e começar realmente o curso, ele fala, não, peraí. O campus da saúde, que é o Centro de Ciências da Saúde, onde realmente vai ocorrer o curso de medicina, ou pelo menos os primeiros anos, é em outro campus, mas não foi aqui que eu fiz o vestibular. Daí ele já sofre, porque o campus fica mais longe, né? Já é retirado da cidade, é longe do centro. E daí isso tudo causa um certo sofrimento. Então já é aquele aluno que chega para nós amedrontado, todo desconstruído. E daí esse aluno padrão que tu tá dizendo para mim que talvez era aquilo que eu esperava, não existe. Perfeito. Assusta o professor também, de certa forma. Claro. Né? Não. Ainda bem que não tem esse padrão de perfeito, né? Porque Não a gente tem chega como a totalmente gente perdido. engessar, porque todo mundo pensa assim, tá, o aluno de medicina, nossa, o aluno de medicina, o aluno de medicina, ele é perfeito, o aluno de medicina, ele é sensacional, ele é inteligente, claro que ele é inteligente, imagina, passou no vestibular de medicina, concorreu com quantas 1.000 pessoas, concorreu com 500, 300 pessoas por uma vaga. Então, tem todo aquele funil que a gente conversa lá, do vestíbulo, que passa, né, por uma peneira para poder estar ali para realmente conquistar aquela vaga. Só que mesmo esse aluno que chega ali, ele passa por esse funil, ele passa por essa seleção, mas ele também é um ser humano. Então, ele também vai ter dificuldades, ele vai ter facilidades em todos os sentidos. Seja acadêmico ou seja social. Então, não dá para engessar e falar, não, o aluno perfeito de medicina é aquele que senta e estuda 12 horas por dia, então ele vai ser maravilhoso na minha disciplina. Não tem como a gente ter realidade esse é causa e perfil. surto. Não, e assim, é muito importante também a gente ressaltar, assim, porque eu acho que a rotina do cursinho ela é muito mais exaustiva, né? E aqui a gente também tem que pensar na saúde mental, porque também se a gente sair igual doido assim no começo do curso, pode ser que depois as coisas saiam do controle, né? Então, acho importante também saber adequar ali a questão da rotina, da saúde mental. Praticar uma atividade física também é muito importante. E essa questão de conhecer o campus do CCS é muito engraçado, porque se enquadra muito no que aconteceu comigo. Porque eu não fiz nem o vestibular aqui em Francisco Beltrão. Pior ainda, né? Eu fiz o vestibular em Cascavel. Então, tipo... E eu não fiz nem na Unioeste, que eu fiz numa universidade privada lá. E eu vim pra fazer a matrícula. Então, o dia que eu conheci Beltrão foi o dia que eu vim fazer a matrícula. Idem, eu também. É. Meu caso é mais complexo ainda. E daí eu fiz a matrícula aqui no Vila Nova. E daí a moça da secretaria disse assim, não, porque daí o campus é lá no CCS. E daí eu tava com a minha mãe. E daí eu joguei no Google. E a gente foi. E quando a gente tava na BR, minha mãe assim, meu Deus, Ricardo, mas daqui a pouco a gente chega em Marmeleiro, que é a cidade vizinha. Quase Eu isso. falei, mãe, segue, porque alguma hora vai dar certo. E daí a gente chegou no CCS e pra mim foi tipo uma surpresa
assim, extremamente positiva, sabe? Eu confesso, assim, sinceramente, que eu não esperava um campus tão bonito. Eu não esperava uma estrutura tão nova, uma estrutura tão organizada, sabe? Assim, me surpreendeu muito positivamente. Porque eu não tinha visto imagens da estrutura antes. E o que eu tinha visto na internet, assim, não era nada comparado a... Assim, realmente, a beleza, sabe? Porque eu sei como é a universidade pública, às vezes, não são todos os campos que são bonitos, né? Então, aqui foi, assim, um aspecto muito positivo que aconteceu pra mim, essa questão, assim. Ainda bem, né? Porque se tivesse sido feio, já tava matriculado. Inclusive, agora a gente acabou de receber agora há pouco os intercambistas pela IF, né? Sim. Teve o pessoal de Maringá, da Tunísia e de Roraima. Não pode falar Roraima, tá, gente? Recebemos vários xingamentos sobre isso. E ele veio, tipo, do outro lado do país, né? E ele chegou aqui e elogiou o CCS por justamente ser uma escola pública, ser uma faculdade pública e ter essa estrutura, tipo, boa, nova, que não é, felizmente, não é comum as instituições públicas superiores, né? É bem... Cara, eu assustei. Eu não conhecia Francisco Beltrão. E aí, quando eu passei pelo Enem, né? Quando eu vi a cidade lá pelas parciais na época do SISU, eu fiquei abismado. Fui pesquisar e tal. Eu fiquei, sim, não acredito, não é assim. Aí cheguei aqui, tipo, o acervo de... Uma coisa que me deixou muito perplexo, assim, foi que o acervo de livros deles são muito novos. Como a faculdade tem um acervo muito novo, tipo, os livros são tudo branquinho, as folhinhas, você vê as folhinhas tudo branquinho, eu falo, gente, é impossível, não tem como. Eu fiquei muito em choque, assim, foi um choque de realidade que eu não esperava, porque as faculdades públicas que eu conhecia eram todas, tipo, muito escassas de material, de estrutura, a estrutura que tinha era de 1900 bolinha, e enfim, era muito complicado, assim, eu fiquei bem assustado mesmo, de verdade, com a qualidade que tinha. Não, e uma coisa assim que eu amo aqui na Unioeste é o fato de não precisar ficar carregando peso, porque você tem tudo no Minha Biblioteca. Gente, Sim, genial. aquilo é Sim. perfeito. Pro pessoal que tá de casa, a Unioeste tem uma plataforma chamada Minha Biblioteca, que a gente tem acesso às edições mais recentes do acervo da universidade. Então, você pode acessar pelo computador, você pode acessar pelo tablet, e isso não expira. Então, é excelente. Por exemplo, a professora Sara está ministrando a aula e recomenda uma literatura, eu já consigo abrir na hora, eu já consigo ver a figura na hora, certo? Então, isso, assim, eu acho espetacular da Unioeste, e eu confesso para vocês que eu nem peguei livro físico ainda, porque tudo que eu preciso tem ali no Minha Eu peguei no Biblioteca. final do ano passado. E assim, aí eu esqueci que tinha que entregar, porque no biblioteca do Rio. Eu falei, não, atrasou, eu falei, nossa. Aí. Multa. Enfim. E são as edições mais atualizadas, né? Então, essa é a vantagem. Então, a gente tem todos os títulos possíveis, digamos assim, que são necessários para o curso e são as edições mais atuais. Então, as imagens são maravilhosas, né? O texto, ele tá atualizado, que são as edições novas. É diferente dos livros que, às vezes, mesmo na biblioteca, os livros parecem novos, né? Já são edições mais... que já estão mais desatualizadas, digamos assim. Na medicina é tudo muito rápido, né? As edições mudam Sim. muita coisa. Sim, muda bastante. Então, assim, de uma edição para outra, às vezes muda. Não é nem a questão da linguagem, né? Às vezes é uma frase ali que ficou subentendida, às vezes é a legenda de uma figura que não ficou legal, às vezes é um erro ortográfico que é corrigido. Mas, ainda assim, né, de uma edição para outra, a gente percebe que tem um avanço bem grande. Então, essa biblioteca veio aí só para melhorar ainda mais a condição nossa, né, de trabalho e de estudo, digamos assim. Isso é maravilhoso. Ou seja, né, gente, não há defeitos. Não, mas assim, vamos comentar então um pouquinho aqui sobre a questão, assim, o que vocês acharam nesse processo, assim, vocês que já passaram pelo primeiro ano, o que vocês têm aí para compartilhar para o pessoal de casa que tá começando agora, assim? Como que foi, Vinícius, sair do Goiás, vir pro Paraná, clima diferente, Beltrão úmido aqui, diferente. olha... Cara, foi bem impactante, assim. O problema de morar sozinho, que é um problema muito comum pros alunos que saem do cursinho e vai pra universidade, eu até que não tive, porque eu fiz cursinho em outra cidade, né? Eu não sou eu moro em Goiânia, fiz cursinho lá, mas eu não sou de Goiânia, eu sou de Itumbiara. E aí eu fui pra lá, então, tipo assim, o problema de morar sozinho, as coisas que a gente sempre tem de problemas, tipo... nunca lavou roupa na vida. Tem que lavar roupa. Nunca lavar a casa suja sozinho. Não faz sentido. Sim, gente. Enfim, esses problemas são problemas que eu não tive. Só que vim pra cá
o clima é totalmente diferente. Lá é calor seco, calor de queimar a pele. Você chega aqui, é um frio, a galera com 20 graus lá, tá todo mundo de blusa. Blusa é casaco aqui, né? Blusa aqui é casaco. Todo mundo de casaco. Aqui, 20 graus, todo mundo de regata. Fala, não é impossível. Não, e tirando que Beltrão faz, tipo assim, 5 dias de sol no ano, né? Porque tá todo dia nublado aqui. E a umidade que você fala, não, vai secar, a roupa não seca nunca. Então, assim, algumas coisas que eu demorei a acostumar. Comida é muito diferente também. Eu falo, parece que o sul do país, porque Beltrão tem muitas semelhanças com o Rio Grande do Sul e com Santa Catarina, né? É outro país. Parece que eu tô em outro país que fala português. Porque é totalmente diferente, totalmente. Não tem um piqui pra roer no arroz? É? Não tem um frango caipira. Não, peraí, tem sim. Tem sim, Frango tem caipira sim. tem. Vai, Ricardo, defenda a tua cidade aí, Não, olha. Qualquer interior, assim, qualquer avó. Só conversar com qualquer avó daqui que vai saber fazer. Tá, de fato. Receitinho Aí lá. não é Mata minha- na hora, assim, também. Não, mas é muito diferente, muito diferente. Tá, mas aprendeu a lavar roupa? Sim, esse ponto eu já sabia. Esse ponto era um defeito. Agora secar que é o problema. Tem que pôr na centrífuga 3 vezes, aí vai. A casa também tem que passar pano molhado, depois passar Seco, pano porque não seco, seca. Porque nunca vai secar. Sim. Tu entende que isso não faz parte do aluno perfeito pro professor? Esse aluno que chega na sala de aula, aconteceu isso, tá? Isso é real. Eu não lembro quem que foi o aluno, mas o ano passado alguém falou assim, prof, eu preciso ir embora. Que hora que vai acabar a aula? Assim, desesperado. Eu falei, gente, tá no meio da aula, gente. Era 13 e pouco da tarde, a aula acabar 10 para 6. Aí foi uma coisa, tá, mas por que você precisa ir embora? Porque a minha máquina de lavar vai chegar, prof. E eu preciso ir pra casa porque não tem ninguém pra receber. Daí eu falei, gente, como assim? E a minha aula, né? Então isso é a vida real do aluno que vem de fora, que ele tem que montar uma casa, ele tem que ser dono de casa, ele tem que aprender a lavar roupa, ele tem que aprender a fazer comida, ou então pedir marmita. Então é o tipo de coisa que o aluno perfeito não cabe. Entende? Sim, É sim. diferente. Então, é uma totalmente preocupação diferente. a mais. Então, isso tem que estar incluso na rotina do estudante de medicina que vem para Beltrão. Porque ele está vindo de fora, então tem toda essa parte também da vida dele que ele tem que saber administrar. Além do horário de estudo, do horário de descanso, horário, entre aspas, ali, do surto, né? Essa parte pode cortar. Chorem no banheiro porque economiza tempo, tá? Você já tá chorando, já está lavando. Sim, que banho é um ritual de limpeza, de energia, enfim. É isso aí. E você, Ricardo, me diga como foi essa transição a partir de um Nutelinha que morava na cidade? Brincadeiras à parte, como que foi tua experiência? Teve dois aspectos, assim, que acabou mudando bastante e acabou diferenciando de outras. Muitas vezes o aluno que chega, ele passou, tipo, a vida inteira só estudando, sabe? Tipo, não é demérito nenhum nisso, é muito pelo contrário. Mas eu, tipo, infelizmente, não sei, eu tinha que trabalhar também. E só que, tipo, uma coisa que a rotina de estudante de medicina não tem como você trabalhar. Só se tu tiver um trabalho muito, tipo, autônomo, pontual, assim, que você consiga fazer teu tempo, porque senão qualquer outra coisa não tem como. Não tem como ter rotina sendo Então, assim. tipo, eu fim de conseguir trabalhar e de repente não tava mais trabalhando, tava, tipo, tendo que pedir dinheiro pro pai. Então, essas coisas, assim, que foi uma adaptação de não ter mais, tipo, a minha renda e isso acabou sendo uma coisa bem complicada pra mim até eu conseguir, assim, me adaptar. Mas uma coisa muito boa que quando eu tava fazendo um cursinho, todo mundo falava, inclusive, quando você chegar na faculdade vai ser muito pior. Você vai no cursinho, você nem estuda no cursinho, você vai chegar lá, vai ser 1000 vezes pior. Eu não acho, eu odiava muito mais o cursinho. Eu detestava muito mais o cursinho. Por mais que às vezes, por exemplo, você tenha uma carga horária, precisa dar uma estudada a mais na faculdade, tu tá estudando uma coisa que tu quer, que tu gosta, não tá estudando Bhaskara, oração subordinada, que não faz sentido nenhum. É uma coisa que você vai levar pra vida, né? Mas se já é cansativo, tipo, é outra coisa, assim. E uma coisa também que eu tive que, principalmente nos primeiros meses ali, me desvincular, foi na questão do porquê que eu tava estudando. Por exemplo, antes eu estudava no cursinho, eu preciso estudar pra fazer o vestibular da Unesp, pra fazer o Enem. Esse é o ponto. Agora, tipo, até eu ter essa mentalidade foi um pouquinho complicado de conseguir falar, não, eu tô estudando pra prova de anatomia, mas eu tô estudando pra, sei lá no futuro, daqui a 5 anos, conseguir ajudar o paciente, conseguir, às vezes, lá no internato, o preceptor vai pedir, qual que é essa estrutura aqui? Eu saber responder. Então, tipo, é tudo isso, tu entender que tu tá estudando pra prova, mas mais importante, você tá estudando pra se formar, você tá fazendo a sua base. E isso é, cara,
preocupa, mas é um pouco libertador. É mais tranquilo você pensar, eu tô estudando pra isso do que eu tô estudando pra uma prova que eu preciso. Porque eu pelo menos percebi isso, que, tipo, pensar, tipo, eu tô estudando pra prova, preciso ir bem, é muito mais desgastante. Então, também tinha aquela questão, eu tô estudando no futuro, mas eu preciso chegar lá, então já consegui engatar melhor na questão, eu preciso descansar também, eu preciso aliviar a cabeça, e acho que, cara, isso foi, tipo, a principal coisa, assim, que eu precisei mudar, me adaptar, mas, graças a Deus, eu consegui ir bem mais rápido nessa parte. Eu demorei muito também. O principal problema que eu achei foi que eu não sei como é que é os cursinhos daqui, mas o cursinho que eu estudava, ele era um cursinho que pressionava muito, tipo, cobrança o tempo inteiro, e a competitividade era muito grande. E eu sempre por ser competitivo e ter essa competitividade, eu vivi o tempo inteiro competindo com outra pessoa. E aí você vem pra universidade, que você tem que pensar só em você mesmo, em preocupar em fazer o melhor pro paciente no futuro. É um estudo a longo prazo. Você estuda hoje pensando no seu currículo, pensando no que você vai entrar daqui 6 anos, que é um negócio que você nem consegue imaginar. Só que você tá no cursinho era muito acelerado, é um ciclo muito vicioso, igual você falou de... Você estuda uma matéria que vai durar até o vestibular, depois não faz sentido mais você ter ela. Então foi uma mudança muito drástica, assim, que tem, e que eu também demorei muito para adaptar. E eu tive uma experiência diferente no cursinho. O meu cursinho ali falava que nós não éramos concorrentes, nós éramos colegas. E quando a gente ajudava o outro, nós também aprendíamos. Nossa, que cursinho que é esse? Então, Isso é sem novidade. propagandas Isso é aqui. uma novidade. Nunca Pois vi é. Ninguém que saiu do cursinho falou isso. Então, não havia discursos do tipo estude enquanto eles dormem. Inclusive, assim, eu era um pouco demais, assim, eles falavam pra eu dar uma segurada às vezes, pra não se desgastar tanto. E acho que isso, assim, foi muito massa, porque quando, pelo menos, a gente que entrou agora, a primeira coisa que eles falaram pra gente vocês são uma turma. Quando forem brigar, vai ser a T12. E quando forem elogiar, será a T12. E isso criou um senso de união dentro da nossa turma, assim, que eu confesso que eu não tava esperando. E, assim, tem sido uma experiência muito boa. Assim, eu gosto muito do pessoal da minha turma. Inclusive, T12, um abraço pra vocês. Beijo, Rômulo. E, assim, é muito mais fácil, porque você sabe que você pode contar com outras pessoas, sabe? Nós tivemos as provas de liga agora, exclusivas para nós calouros, assim, e algumas pessoas acabaram ficando um pouco nervosas, se cobrando bastante. E, assim, você poder chegar pra pessoa e falar assim, se abra comigo, eu tô aqui pra ti. E a pessoa entender que isso não é uma competição, entendeu? Nós estamos aqui todos juntos. É assim, é de mãos dadas mesmo pra atingir o objetivo, entendeu? A gente já tá aqui dentro. Não precisa ser melhor que você, Sim. né? Cara, todo isso mundo vai se facilita muito, formar. cara, facilita. E assim, é importante também criar vínculo, criar amizade, porque é isso que a gente busca. Médicos mais humanizados, médicos que saibam olhar ao lado do paciente e que saibam se comunicar. Conhecimento técnico hoje em dia não é tudo. O número de profissionais anualmente aumenta a cada ano. Então, assim, quais que são os seus diferenciais enquanto médico? Né? Acho que é um pouco disso que a gente tem que pensar. Exatamente. Também, né? E, Ricardo, assim, uma pontuação muito legal que você colocou é que você trabalhava durante o cursinho. E, assim, eu tenho contato com os alunos do cursinho popular e alguns relatam que, assim, estão trabalhando agora na internet de madrugada para deixar o dia para estudar, porque querem cursar medicina e, infelizmente, não têm condições para, tipo, não trabalhar durante essa trajetória. E eu queria te perguntar, assim, como que você se preparou, como que você se adequou ali? A gente sabe que essa questão é individual, mas, assim, o que você fez, assim, para atingir teu objetivo? Então, tipo, cara, eu já dei aula no cursinho popular, eu dava aula de história lá até ano passado. Não era até no semestre passado. Aham. E daí acontece que realmente isso, muitas pessoas, tipo, precisavam trabalhar o dia inteiro e chegavam lá e estudavam, e muitas vezes, tipo, cara, como é que tu vai estudar? Tu trabalhou, tipo, 8 horas seguidas, tá cansado, como é que tu vai chegar lá e estudar? E então, tipo assim, eu tinha uma vantagem, eu não era CLT, né? Não era, tipo, carteirinha assinada, que ficava, tipo, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde lá, sem poder fazer nada. Trabalhava com minha mãe na cantina. E a cantina aqui num colégio público, daí a gente trabalhava lá, a gente ficava envolvido. Então, tipo, por exemplo, eu ficava 2 horas no período da manhã trabalhando, 2 no período da tarde, 2 no período da noite. Isso é um arredondamento, não é bem, tipo, não era bem certinho.
Mas acredito que dava, tipo, umas 6 horas por dia ali, o que é hoje, que é o menor aprendiz, acho que é 6 horas. Ah, sim, aham. E daí era mais ou menos isso que eu ficava só em função de fazer as coisas. Aí, cara, eu dividia no tempo que eu tinha. Eu acordava, tipo, 5h30, 6 horas, realmente, tipo, eu acordava cedo. Estudava até umas 7h30, que era a hora de ir. Voltava perto das 11, estudava até meio-dia e ficava, tipo, intercalando os estudos. E, cara, eu sei que, tipo, tem gente com uma rotina muito pior que a minha, que deseja, e uma questão, tu não pode ficar se comparando com outras pessoas. Tipo, vai ter um maluco lá que estudou a vida inteira no melhor colégio, tipo, foi estimulado corretamente desde o pré, aí chegou no 3º ano, podia ficar o dia inteiro estudando, ele vai passar provavelmente antes que você, mas não porque ele é mais capaz, é porque ele não tinha tantas preocupações, era uma outra história. Então, não ficar se comparando é um passo muito importante e também entender que é tudo no seu tempo. Eu demorei um pouquinho pra passar também, isso acontece. Não, teve gente da minha turma que passou com 17. Mas passou direto terceiro. Passou direto, tipo, gente que não podia ir pras festas da faculdade porque era de menor. Não podia entrar. Então, tipo, não pode ficar se comparando, mas conseguir, tipo, administrar o tempo, dividir. Por exemplo, eu tinha muita facilidade em matéria de humanas. Logo, não era uma coisa que eu estudava muito. Tinha mais dificuldade em redação. Nossa, redação, pra mim, sempre foi terror de redação. Então, eu focava um pouquinho mais nisso. E nas específicas, claro, química e biologia. E ia dividindo, assim, conforme o tempo. Às vezes, uma pessoa que trabalha, tipo, o dia inteiro, faz cursinho de noite, um CLT, padrão, assim, às vezes tentar no final de semana, no sábado, dar uma puxadinha a mais. É complicado, a gente sabe, mas é aquilo, tem que tentar buscar. E também sempre pensando na saúde, né? Que não é um coach, a gente não vai falar um papo coach pra vocês, sabe? Sim. Durma enquanto eles trabalham, durma 2 horas por dia, que vocês Não, vão chegar gente, lá. Não, tem dá que pra pensar. dormir, tem que descansar, Sim. porque senão a cabeça cansa, você surta e dá uma coringada, tá, Até porque gente? a rotina de estudo é completamente diferente, né? Então, Sim. isso eu costumo falar bastante para os alunos. Porque, assim, isso é a visão docente, tá? De quando vocês chegam. Então, o que eu percebo naquele surto coletivo, assim, de, meu Deus, como é que estuda anatomia? Como é que estuda dentro da faculdade? Então, qual que é a visão que a gente tem em termos de cursinho? Me corrijam se eu estiver errada. Mas, de uma forma ou de outra, vocês acabam estudando um estilo de prova. Um esqueleto de prova. Então, vocês estudam o conteúdo, mas vocês estudam direcionado para o vestibular da UniOeste, para o vestibular da Unicamp, para o vestibular específico para cada faculdade. E isso também tem a ver com o esqueleto da correção ali da redação, por exemplo. Então, não deixa de ser uma bagagem de conteúdo que vocês estão recebendo, mas vocês ficam muito focados assim, ó, como é que eu vou aplicar esse conteúdo dentro do vestibular para essa faculdade, para essa faculdade, para essa faculdade. Então, é um decoreba. Sim. É um decoreba. Vocês têm que decorar com o estilo de prova, até o preenchimento de gabarito. É a mesma forma. Não tem o preenchimento de gabarito de cada universidade também? Eu errei como que preenche o gabarito. Da UEM, eu esqueci como é que faz lá a somatória. Não me perdi na hora de preencher ali os pontinhos ali, o que eu tenho que pintar ali no gabarito da universidade, lá da UniOeste. Então, isso é engessado. Isso é uma coisa que vocês têm prontos. Tem que decorar como é que funciona o estilo de cada prova. E o jeito de estudar. De qualquer forma, a forma de estudar, a aplicação de fórmula, a questão da redação, que tu disse. Então, a redação é o estilo da redação, não é tanto o conteúdo, porque até o tema vai ser no dia, é no susto, né? É no pelo, igual o Ricardo falou ali, né? Na hora ali, no susto, no improviso. Então, tem que surgir o conteúdo ali. Dentro da universidade é outra realidade. Quando vocês caem ali, quando vocês chegam dentro da universidade, a forma de estudar, ela muda muito, porque aí passa a ser um estudo individualizado. Aí passa a ser o aluno que não é padrão, porque daí cada aluno é assim, ó, prof, qual que é o melhor livro para eu estudar anatomia? Gente, depende, a resposta sempre depende, né? Cada aluno tem uma facilidade, cada aluno tem uma dificuldade. Então, tem aluno que só de ouvir a explicação, ele é muito auditivo, então só de ouvir a explicação, ele já constrói na cabeça dele aquele universo, aquela estrutura, aquele conteúdo, e para ele é mais fácil só ouvir o professor. Tem aluno que ele precisa ouvir, ele precisa anotar. Tem aluno que só de olhar para uma imagem, uma figura, um desenho esquemático, ele já vai conseguir absorver aquilo ali. Então, isso tem a ver com os livros também. Então, tem um livro que é um livro de anatomia, que é um atlas fotográfico, por exemplo, que tem gente que vai olhar aquilo ali e vai ter muita dificuldade. Tem outras pessoas que vão preferir um desenho esquemático.
Tem gente que vai ler o livro-texto e já vai conseguir identificar onde é que está a estrutura lá, estudando dentro do laboratório, lá nas peças cadavéricas mesmo. Então, assim, essa questão do que é mais fácil para mim, o que é mais tranquilo para mim, ou o que funciona para mim, para o outro não vai funcionar. Só que lá no cursinho era um padrão, tinha uma forma e todo mundo tinha que fazer igual. Tinha que seguir um protocolo, tinha que seguir um padrão. Então lá era uma forma de pensar diferente, era um estresse que estressava as pessoas de forma diferente e ninguém podia fugir daquilo, porque todo mundo tinha que passar pelo mesmo crivo. A prova era igual para todo mundo. Hoje, dentro da universidade, a prova, de certa forma, é igual para todo mundo. Só que também é totalmente diferente do jeito que era no cursinho. Exatamente. Você então, sai de 200 questão... questão pra 30 segundos no setor. É totalmente diferente. 30 segundos roda, 30 segundos troca. Olha, senti um remorso aí, hein? Trauma. Senti uma alfinetada na professora de anatomia. Ó, foi um pouco passivo-agressivo agora, hein? Mas é diferente, é uma maneira diferente de se estudar, levando em consideração o que o Ricardo disse. Então, a gente acaba direcionando melhor, porque a gente muda o estilo, o jeito de estudar, porque a gente acaba olhando um pouquinho diferente para aquele conteúdo e falando, não, isso aqui eu vou estudar para a prova, para eu tirar nota, ou eu vou estudar isso aqui para fazer sentido para minha vida profissional. Que é isso que eu tento falar para os meus alunos, quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, os 3 aqui, né? Eu sempre falo bastante isso. Então, a anatomia, ela não pode ser decorada. Porque uma coisa que tu decora, tu tropeça ali e esquece. Então, tudo para vocês sedimentarem esse conhecimento tem que fazer sentido. Então, uma estrutura tem que fazer sentido, tem que se conectar com o outro. Para depois, lá na frente, vocês entenderem onde é que vocês vão usar aquilo ali. Não fala do Bhaskara, que senão ele vai ficar chateado. Então, assim, dentro da anatomia, tem que saber para que aquilo vai servir. Por isso que é uma disciplina de primeiro ano de curso da área de saúde, que é o caso da anatomia na medicina. Então, por que a gente trata o primeiro ano como sendo disciplinas básicas? Não é porque é fácil. É porque é a base de conhecimento. Então, a anatomia ela vai servir para outras disciplinas que vão vir depois. Então, vocês precisam ter esse conhecimento que vai fazer sentido dentro da própria anatomia. Eu sempre falo, se fizer sentido agora, ótimo. Se fizer sentido lá na anatomia topográfica, que é a segunda etapa lá do nosso estudo anatômico, perfeito. Porque isso vai ser utilizado depois para as outras disciplinas que vão vir. Então, assim, não dá para decorar igual vocês faziam no cursinho antigamente. Então, é uma forma completamente diferente de vocês verem o conteúdo. Era engraçado, é uma vivência diferente, a gente né? estudando, você falou do negócio de cada ser individualizado para cada um. Com certeza. E aí a gente ia estudar em grupo, aí cada um, a gente pegava um livro, sabe? Pegava o Yokoshi, que é imagem fotográfica real, né? Aí os meninos, não, é muito perfeito isso, não tem como estudar por isso não. Aí pega o Sobota, não, eu odeio o Sobota. O Sobota dava estudar. E aí cada um gostava de um e ninguém conseguia estudar junto. Porque é muito individualizado. Sim, tanto que o autor que eu uso, que é o Giroy, que é aqueles que eu costumo utilizar no laboratório, ele não é tão difundido, não é tão conhecido. Por quê? Porque, pra mim, ele é uma imagem clara. É um desenho esquemático, mas ele é um dos melhores, assim, em termos de riqueza de detalhes. Só que ele não tem tanta setinha, então ele não tem tanta identificação do que tem ali. Ele não é tão completo, tal qual a gente tem o Sobota. Então, todo aluno de medicina, quando ele chega, ele quer comprar um Sobota. Pra que ele quer um Sobota? Porque ali tem tudo. Só que ele vai colocar aquilo lá depois, né, na prateleira, no consultório, pra ficar bonito ali atrás, mas nem sempre na graduação ele usou. Porque ele é tão completo, só que tal qual ele é complexo. Então ele tem tudo. Só que na hora de procurar ali, se tu tá perdido, tu não encontra nada. Só bota na estante, prof. É isso, olha. Não. Então, assim, ele é um livro muito bom. Só que ele é um livro muito bom pra quem sabe o que está buscando, pra quem sabe o que tá procurando. Então, cada um tem essa individualidade, cada um vai usar um texto diferente, porque às vezes o autor ele tem uma forma um pouco mais fluida, né, de escrever, às vezes facilita um pouco mais. Tem gente que gosta de um livro que, né, tem uma escrita um pouco mais prolixa, digamos assim, né, na forma de explicar. Tem gente que gosta de um desenho esquemático, tem gente que prefere o atlas fotográfico. Então, cada um tem a sua individualidade. E isso facilita, conforme você identifica o seu jeito, o seu melhor jeito de estudar, isso vai facilitar a tua vida acadêmica. Porque não tem aquele, qual que é o jeito certo de estudar anatomia? Eu ouvi essa pergunta hoje pela milionésima vez. Não tem um jeito certo. Então, tem o teu jeito de estudar, a sua maneira, a sua receita de estudar. Que aquilo não tem nada a ver com o seu jeito de estudar para o vestibular. E às vezes você demora pra descobrir. Eu testei com as 4 provas diferentes até conseguir.
Não, e lembrando que todos os exemplares ditos aqui no nosso podcast, eles estão disponíveis na minha biblioteca, hein, galera? Vamos fazer um merchan aí pra universidade. É isso aí, ó. Unioeste no peito. Mas a questão da individualidade é muito gritante, porque o Tiso falou do trauma da prova prática. Eu não tenho esse trauma com a prática, eu tenho esse trauma com a teórica. Pra mim, a teórica era 1000 vezes pior. De ter que, tipo, saber o que é tal coisa, mas não conseguir, tipo, na hora colocar ali. Isso, pra mim, justamente tu não tinha aquele esqueleto, tudo prontinho. E uma coisa que eu não sei se a prof já percebeu isso, né? A gente, como o Ricardo falou, a gente fez a prova das ligas. E daí eu tava corrigindo da LOCO, né? Que é a Liga de Oncologia. E tinha uma questãozinha aberta. Como é estar do lado de cá? O sonho do oprimido é se tornar opressor. Sim, porque agora, né? Ele, enquanto monitor da disciplina, eu sempre pergunto pra eles assim, tá, como é que é tal do lado de cá agora, né? Porque antes tu tava do lado de lá, assim, era toda aquela criança oprimida e tal. E agora que tu tá do outro lado. E agora que tu tá ali e fala assim, não, agora eu que sei, eu que vou te ensinar e tal. Ele chegou no primeiro dia, ele fez assim, brincadeira, galera, o Ricardo é um querido, é isso aí. E tipo assim, a questão era aberta e era uma questão bem simples, tipo, só pedir por que você quer participar da liga e daí a pessoa tinha que escrever. A pessoa fazia um texto de Enem, tinha introdução, aí primeiro argumento, segundo argumento, só faltou falar que o Ministério da Saúde tinha que estar aqui pra fazer as coisas. Não sei se tu percebe muito isso nas primeiras provas, depois vai mudando. Sim. Assim. Gente, mas vamos elogiar que pelo menos teve um zelo, né? Não, teve um trabalho, né? Não fui eu, tá, gente? Eu não estou defendendo, mas assim, T12. Não estou falando mal, eu tô falando que achei engraçado, que tipo, que em nenhum momento foi posto que era do Enem, é um trauma que a gente leva pra mas vida. Tu entende que essa questão do esqueleto que eu falei, não do esqueleto anatômico, né? Mas assim, o esqueleto que eu falo é da receita de bolo, que é uma receita pronta. Então, a introdução tem que ter isso, no início da frase tem que ter... Entretanto, contudo, como é que eu vejo bastante? Todavia. Ai, essa é Eu maravilhosa. falo, gente, pra quê? Tá, não é lindo, é maravilhoso, porque é o português correto, né? É o português formal. Mas, assim, a forma de escrever, isso que o Ricardo disse, né? Que ele colocou aqui pra nós, o aluno chega ali, cara, às vezes é uma resposta simples. Por que tu quer fazer parte da liga? Porque eu acho massa, porque o conteúdo é interessante, porque talvez seja o sonho da minha vida seguir essa especialidade. É isso. Só que chega todo mundo assim, então, meu Deus, como é que eu escrevo? Como é que eu vou escrever isso aqui? O Ricardo, algumas provas eu lembro. Alguns alunos eu lembro. Olha aí, exposed, gente, exposed. Sim, vai lá, prof. Assim, foi no susto mesmo, expõe porque tudo. ele falou pra mim hoje, né, que ele ia participar também. Então, não tive nem tempo de olhar a prova dele. Deixa eu ver o que tem aqui pra eu comentar dos meninos. Não deu tempo, mas assim, eu quero dizer o seguinte. A maneira de escrever, o que eu falo bastante pros alunos? Só escreve. Só responde o que eu tô perguntando na questão discursiva. Às vezes, né, muitas vezes, a gente não olha só o conteúdo. Tem que ter o conteúdo mínimo, porque a resposta tem que estar coerente com aquilo que eu estou perguntando. Mas tem a questão do como responder, do como escrever, que às vezes era isso também que vocês podiam ter observado nessa resposta da liga. Então, assim, às vezes o aluno vai, ele forma, né, ele segue todo um raciocínio ali, escreve um texto super bonito, mas ele não responde aquilo que eu perguntei. Só que, às vezes, o raciocínio do aluno está correto, mas mesmo assim ele não respondeu o que eu perguntei. E, às vezes, a nota, mesmo que parcial, ela vem desse raciocínio que está correto, mas a resposta, que às vezes é 2 palavras, ele não colocou. Então, eu tenho que também, enquanto docente, ter esse lado humano de olhar e falar assim, não, peraí. Então, o raciocínio está correto. Eu tenho que levar em consideração que ele estudou, ele sabia o que ele estava escrevendo, só que no final, talvez ele se perdeu, esqueceu daquela frase que fecharia a ideia para poder falar, não, a resposta tá aqui, na última linha. Mas até chegar ali, então eu vou dar o ponto para esse cara aqui, porque ele se esforçou e fez todo o raciocínio ali. Então, às vezes, tem esse lado também, não é só a resposta objetiva. Então, assim, prof, você quer a resposta curta ou a resposta longa? Você quer a resposta mais objetiva ou você quer a resposta completa? Eu prefiro sempre a completa. Porque nesse escrever, nesse pensamento, que a gente fala assim, não, eu corrijo até pensamento. Tem muito professor que fala isso e, na verdade, depois ele dá um zerão, né? Então, a gente tenta, dentro daquilo que é coerente,
considerar até o pensamento por conta disso. Porque às vezes o raciocínio tá correto, a resposta tá errada. Mas o raciocínio também não deixa de ser alguma coisa que vai levar futuramente a uma resposta que eu tô pedindo. Poxa, mas depois dessa fala, isso foi um balde de água fria, assim, em cima de mim, porque nós teremos prova de anatomia teórica daqui uns dias, né? E assim, já tava pronto pra botar um Destartes lá na resposta, poxa. Prof, agora eu vou ter que escrever mais simples, né? Mas enfim. Mas uma coisa, assim, puxando um pouco o gancho do que já foi falado aqui, é que uma coisa que me falaram muito, assim, quando eu entrei, porque faz pouco tempo, foi que assim, não se preocupe tanto com tal e tal disciplina, foque muito em anato, porque é o que você vai carregar pra tua carreira médica. Só que, gente, pelo amor de Deus, se a disciplina é básica, é porque ela é fundamental pra sedimentação dos outros conteúdos. E, prof, defenda o teu peixe aí, então, agora. É que assim, eu não tenho como falar pra mim, não, gente, esquece tudo que ele falou, não é mentira. Anatomia é o mais importante, porque a anatomia tem 374 horas dentro do currículo de vocês, então foca na anatomia, esquece a bioquímica. Salve aí, professor Geraldo. Então, assim, não existe isso. Tudo é uma construção de conhecimento. Então, hoje, inclusive, acho que foi no teu grupo, inclusive, né? Hoje à tarde alguém perguntou pra mim, pra que eu vou ficar falando de bioquímica, pra que eu tenho que aprender o que é um aminoácido? Pra que eu vou usar isso? Gente! Chega em mundo que você vai descobrir. Pra quê? Então, assim, tem um monte de coisa que depois lá na imunologia vai fazer sentido, lá na farmacologia vai fazer sentido. Então, por isso que é uma disciplina básica. Por isso que é uma disciplina importante. Anatomia também. Mas por que a anatomia é tão pesada? Porque, assim, primeiro a gente precisa entender o corpo humano para depois saber como é que ele funciona. Para chegar nessa construção do como ele funciona. Então, a carga horária ser grande, ser pesada, é um conteúdo pesado, isso não faz da anatomia mais ou menos importante que as outras. Tá? Isso faz ela um pouco mais massacrante, assim, porque a gente sabe que tem bastante conteúdo. Então, já me libertei dessa história de, a professora de anatomia é sempre a carrasca. Não, é que o conteúdo é pesado mesmo. Então, imagina, quantos anos que eu leciono, ainda é pouco, né, perto de outros professores, que para eu chegar à conclusão de que realmente a anatomia ela é massacrante, o aluno sai da aula, sai do ano letivo odiando o professor, às vezes odiando a disciplina, só que eu me esforço também para mim mesma para eu poder entender, não, o aluno sai da sala de aula e vai lá conversar com a psicóloga porque ele está exausto. Fisicamente, psicologicamente. É a roupa que não seca. É a roupa que não seca. É o correio que não entrega se você não tá em casa. Os produtinhos lá da Shopee. Então, assim, são várias coisas que acontecem. Então, não é só o fato da professora de anatomia estar ali olhando pra carinha deles todo santo dia, de estar ali cobrando, de ser uma carga horária pesada, que torna a anatomia mais importante. Claro que eu gostaria, sim, de defender o peixe e falar, não, gente, estuda anatomia, negligencia as outras, não vai pra aula de PMI, né? Não vai pra aula de química, não. Todas elas têm a sua importância. Só que a carga horária é diferente porque justamente a gente precisa entender qual delas é base para mais disciplinas que vêm depois. Tanto que a anatomia ela é uma disciplina que vai ser pré-requisito para outras. Tem disciplina que não é pré-requisito. Ou é um co-requisito, né? Mas, enfim. É importante? Sim, não vou dizer que não, né? Não, com certeza, né? E, tipo, a gente tem Biocel aí com isso, desenvolvimento. Gente, pelo amor de Deus, isso, assim, olha, é de uma importância... Sim, quantas vezes eu já falei de histologia junto com a anatomia? Sim. Que eu falo de tecido conjuntivo, de tecido epitelial, de tecido de revestimento, que eu fico o tempo todo já introduzindo esses termos, esses conteúdos para vocês, porque isso faz parte da construção do ser humano, da construção dos tecidos que a gente está observando ali, que são macroscópicos. Então, não tem como simplesmente a gente destrinchar e falar, não, o limite da anatomia é aqui. Eu preciso linkar isso com as outras disciplinas para vocês justamente entenderem qual é a importância de uma relacionada com a outra. Não dá para isolar isso. Com certeza. Essa história de essa que é mais Não importante. tem como, gente. Porque você vai confirmar, ela cai por terra na primeira semana do segundo ano. Não tem. Se você não entender as outras matérias, tu entendeu anatomia, só estudou anatomia e passou meio que empurrando as outras. Vai sofrer no segundo ano. Não estudei só para as provas, né, que tu falou no início. Aí no segundo ano sofreu, vai sofrer no terceiro, vai sofrer no quarto, porque por mais que, tipo, lá no teu consultório, você não vai chegar lá e vai falar, pô, retículo plasmático rugoso, proteína G, não sei. Mas para você conseguir entender o problema do paciente, você tem que
o conteúdo mais básico lá vai ser importante pra você conseguir entender o mais complexo, que vai ser o que tu vai chegar uma paciente e falar, ó, esse é o que tu tem, tá ligado? E como acho que a medicina tá cada vez mais se voltando para questões metabólicas, mais proteínas, ela tá, tipo, avançando muito nessa parte. Sim. Então, tipo, cada vez mais a gente tem que entender bioquímica e e biocel, porque esse é o futuro, tipo, querendo ou não, a gente tem que cada vez mais entender muito dessa parte. Nossa professora de imuno bate muito em cima dessa tecla que a gente é complicado. Né? Abraço, doutora Carolina. É isso aí, não nos conhecemos ainda, espero que nos vejamos ano que vem. E... A prof. de Anato também. Ai, prof. Sim, gente. Espero que seja só passadelas no corredor, assim, né? Porque, assim... meu Deus do céu. Você não anda mais, né, gente? Só falar um negócio que você falou, da questão de liga. É um ponto que me deixou... Que foi um ponto que me tocou muito. Quando você entra na faculdade, você se torna... Meio que você define como você quer fazer sua faculdade. E você entra já com um monte de turbilhão de coisas, já tem 1 milhão de provas de liga, que você nem sabe o que você quer fazer, mas já faz todas porque todo mundo tá fazendo. Aí você não passa, fica frustrado, semana que vem tem prova de anatomia, aí tem 1 milhão de projetos de pesquisa, você não sabe como é que funciona. Então, assim, é muita coisa que quando você entra na faculdade, por mais que você fica aliviado, nunca mais vou ter que pagar boleto, entrei na faculdade, lutei muito, beleza. Mas você entra na faculdade, é muita informação diferente, com um método novo de adaptar a estudo. E você entra com esse turbilhão de informação, tipo, gente, eu preciso fazer tudo, eu não faço tudo, se eu não fizer tudo, meu currículo vai ficar ruim, como é que funciona? Foi um trem que mexeu muito comigo na época, porque eu fiquei muito sem saber onde que eu ia entrar, o que eu não ia, eu conversava com os veteranos, não, eu não tô em tal coisa, o outro falava, não, eu tô em tudo. Eu falei, e aí, gente? E agora? Mas eu acho que pra vocês ainda foi um pouco pior, né? Porque ainda vocês tiveram esse zelo com a nossa turma, com a T12. De, tipo, recepcionar a T12, passar as informações básicas. O manual do calouro, gente, tava incrível. Abraço as meninas que fizeram. E deixo também aqui meu agradecimento à Micaela também, que foi quem tava lá na frente, enfim, falou com a gente, porque... Não, assim, foi uma coisa muito magnífica que eu achei, porque a gente entrou, a gente já tinha grupo de prática provisório, porque já tinham sido vistos com os professores. A gente já teve uma fala de, tipo, o que vocês precisam fazer, que grupos no WhatsApp vocês precisam ter. Então, a gente sabia que ia ter que ter um grupo de aviso. A gente já escolheu os representantes das disciplinas na primeira conversa. Então, acho que isso talvez tenha facilitado um pouco em relação à vivência de vocês dentro do curso, né? Mas ainda assim é muita informação. Não, claro, informação com certeza. Todo dia é uma informação nova. E é muita nova, fake news né? também. Sim, muita coisa. Vai ver, a pessoa tá com 3 bolsas, tá no mês da faculdade, tá com 3 bolsas. Cara, tipo, já teve fiquei briga assim, feia na nossa É. turma de bolsa e nem tinha, ninguém não tinha como, e, tipo, a gente fica perdido, tipo, extensão, pesquisa e... O que é extensão, gente? Vocês nem sabem o que é Exato. extensão. Pois Primeiro é. ano. Eu só lembro de curricularização, a única coisa que me lembra de extensão. Curricularização. Ninguém sabe também o que quer dizer curricularização da extensão. Passaram o ano letivo inteiro organizando atividade, fazendo ação de extensão. Chegou lá no final e falei, gente, não, peraí, deixa eu perguntar. Vocês entenderam o que quer dizer curricularização da extensão? Que vocês colocaram, inclusive, lá no Instagram de vocês? Não, prof. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos conversar. Então, curricularização quer dizer que faz parte do currículo de vocês. Aí agora a pergunta é para os 3. Vocês entendem qual é a importância da extensão dentro do currículo da medicina? O que é essa extensão curricular? A extensão é o momento que a universidade vai para contato com a comunidade. Porque a universidade, em tese, fica no meio acadêmico. Aí, no momento que ela passa para extensão, ela passa a ter contato e reproduzir parte do conhecimento e do que a faculdade pode oferecer para a comunidade. Mas é isso que eu aprendi. Eu também acho que tem muito a ver com a questão da formação enquanto pessoa. Eu não vejo só enquanto conteúdo, assim, tipo conteudista, sabe? Mas é aquela questão, assim, você chegar para a comunidade e você mostrar para as pessoas que normalmente às vezes são invisíveis dentro do contexto social, para um idoso que às vezes fica muito sozinho em casa, você chegar para ele e falar assim: boa tarde, seu Antônio, eu sou o Ricardo e eu tô aqui disposto a te ouvir, sabe? E se você quiser, a gente tem essa troca de informações, essa troca de vivências. Para mim a extensão é isso, sabe? É esse momento de você dar, mas você também receber.
como você ajusta a sua forma de comunicação. Porque a gente falando aqui, a gente pode usar um termo técnico, mas e a galera que tá lá fora, sabe? Eles têm conhecimentos que a gente não tem. Mas se a gente chegar com o nosso conhecimento, eles também não têm. Então, essa regulação de linguagem desde o primeiro ano ali é muito importante para a gente formar médicos menos elitistas. Médicos que estão ali na frente e, tipo, saibam entender a demanda do paciente do SUS, que saibam entender o paciente da UBS, o paciente da UPA, enfim. Para mim é isso, sabe? Essa questão de ser um médico humanizado e conseguir me adequar às diferentes expectativas nos diferentes momentos em que eu atuarei como futuro médico. Essa questão da linguagem nossa, é muito importante. Eu, tipo, já tive exemplos na curricularização e tive exemplos em eventos fora da curricularização. Acho que um que me marcou bastante, que não faz muito tempo, foi que eu e o Tiso, a gente participa de um projeto ali no laboratório. Divulga seu projeto, Ricardo. Carolina Panes, inclusive, que a gente já citou aqui. A gente já falou dela, da prof. Carolina Panes, a doutora Carolina Panes. A gente tem o laboratório de biologia de tumores, que, cara, faz muita pesquisa lá, que se a gente fosse falar, dá pra ficar a noite inteira falando só disso. Inclusive, uma dica, chamar a professora Carol, porque ela será uma das nossas próximas convidadas, professora. E olha, já vai se organizando, hein? E daí no laboratório de biologia de tumores a gente faz pesquisa em parceria com o CEON, que daí a gente normalmente, quando tem cirurgia lá, a gente vai lá aplicar um termo de pesquisa pra gente poder fazer nossos estudos lá. Aí, basicamente, o carro-chefe do laboratório é os estudos dos agrotóxicos e como eles influenciam na questão do câncer de mama, porque aqui, infelizmente, na região é uma incidência muito grande de câncer de mama. E daí um dia eu fui lá conversar com uma paciente, tava falando com ela para tentar aplicar o termo de pesquisa, aí pediu para ela, olha, a senhora mora no sítio ou no meio rural, alguma coisa assim? E ela falou que não. Deu, tranquilo, né? Vamos continuar. Aí continuamos conversando, aí ela me falou bem assim, depois de um tempo. Meio rural. Não. Tu usou os eu termos falei meio rural. sítio, eu falei no sítio ou Não, campo. não. É Mas só, meio rural também. é só Eu pela falei questão também. do termo, né? Porque quem não é daqui, Eu falei também né? meio Aqui rural. o povo fala interior. E daí... Pra sítio. Eu Você falo, fez isso? Não. Não. Sítio, campo, meio rural, tirar esses Uhum. 3 termos. E ela não tinha entendido. E depois ela falou, não, que eu trabalhei a minha vida inteira como diarista e na roça. E, tipo, eu fiquei, cara, não consegui me falar com ela. Entende? E daqui a, sei lá, 7, 8 anos vai ser a minha paciente que não vai entender o remédio que eu passei pra ela e o tratamento não vai sair feito. E ela vai sair falando, pô, aquele remédio é uma porcaria. Mas, tipo, a culpa é minha por não ter conseguido falar Mas com ela. às vezes, nesse curricularização é momento, muito. você foi um médico porcaria. Porque você não Sim. soube entender a demanda do teu paciente. Também, mas você tem que Né? treinar isso desde o começo. E a Tá. curricularização é isso. É aí que entra a questão da extensão. Então, assim, a extensão, ela vem a agregar, na verdade, ela vem ensinar o estudante de medicina, né, da área de saúde, que é o que a gente tem especificamente aqui, a adequar essa linguagem. Então, adequar a linguagem ao paciente que ele está atendendo, independente da faixa etária, independente da condição sociocultural que essa pessoa tem. Então, assim, talvez foi o termo roça que tu deixou de usar, que ela não entendeu exatamente o que era aquilo que tu estava perguntando. Então, assim, essa aproximação que a gente tem com o externo à universidade, por isso que a gente fala de extensão, é estender o conhecimento científico que a gente produz dentro da universidade para popularizar para as pessoas quando a gente está saindo da universidade ou permitindo que as pessoas estejam, né, entrem na universidade. Então, isso saber explicar, por exemplo, para o teu futuro paciente, né, seja uma criança lá de 7 anos dentro da ortopedia, né, o que aquela criança, qual que é a dor que ela tem no joelho, como que é o joelho dela, e explicar para uma pessoa lá, sei lá, de repente 45 anos, a mesma lesão que tem, porque a criança estava brincando e lesionou, né, aconteceu alguma lesão ali no joelho, e um cidadão lá de 45 anos que foi jogar bola no final de semana, que rompeu um ligamento cruzado anterior, de repente, ali no joelho. Então, às vezes, a lesão é a mesma, só que o teu paciente tem ou 12 anos ou o paciente tem 45. Então, adequar essa linguagem, mostrar para o teu paciente como é que tu vai explicar isso para uma criança, como é que tu vai explicar isso para um adulto, a mesma coisa. Então, isso é a riqueza da extensão, você saber lidar com essas situações. Às vezes, tem que ali improvisar uma explicação, porque tem que pensar também que a criança ela vai no consultório com o pai. Tu vai explicar para quem? Para quem tu vai explicar o que a criança tem? O remédio que ela tem que tomar? Para ela ou pro pai ou pra mãe?
E aí? Às vezes pros dois, porque o pai e a mãe que vai tratar, que tem que entender o que é aquela lesão, mas a criança que tem que saber o que ela tem. Então, essa linguagem, a adequação dessa linguagem é importante, muito importante para o aprendizado de vocês. Ano passado a gente viveu muito isso, porque a gente teve 2 situações bem contrastantes, assim. A gente teve, por causa da culturalização, muito contato com o NAT, né, que é a Universidade da Terceira Idade, que é com os idosos. E a gente também, porque eu e o Ricardo, por ser do mesmo grupo, a gente foi na UBS São Miguel. São Miguel, né? São Miguel. E aí a gente tinha que ir na escola, e lá na escola a gente tinha muito contato com as crianças, que a gente ajudava as crianças a passar flúor e escovar os dentes. E aí a gente tinha muito contato com as crianças, e era uma linguagem totalmente diferente, porque a gente tinha que lidar com eles sabendo, tentar explicar pra eles por que eles tinham que escovar, por que eles tinham que passar o flúor. O que é o flúor? Aí tipo as crianças só querendo brincar lá dentro, um derrubando o outro, um deixando o outro cair, enfim. E aí tipo, totalmente contrastante com o idoso. O idoso chega lá, você começa a conversar com ele, ele começa a falar de todas as doenças que ele conhece, perguntar qual chá que ele tem que tomar, e é isso. Então é totalmente diferente um do outro, assim. É muito legal você ver, assim, e aprender com isso, a diferença de linguagem. Nossa, é muito rico. É uma troca muito rica, né? Não, com certeza. E assim, nós fizemos uma visita na UPA do bairro Padre Eurico aqui. Essas semanas passadas. E foi muito legal, assim, porque havia uma paciente de 110 anos. Oi? Na UPA. Sim. Jura? Sim, e ela tava deambulando, assim, na estrutura, tanto que a gente não chegou a ver ela, mas, enfim, foi apresentado. Então, assim, pensa, a gente vai lidar com neném que não fala, mas também a gente vai lidar com 110 tem algumas anos. pessoas que vão ouvir, que vão assistir, né, ouvir, de repente ver mesmo a imagem de podcast, que não sabe o que quer dizer deambulando. Caminhando, galera, peço desculpas. Não é pra pedir desculpa, não, mas entende que a questão da adequação do termo, Sim. Às vezes é igual a palavra, né, que o Ricardo deixou de usar, que é a roça. Então, assim, às vezes a gente foge um pouquinho disso, né? Às vezes isso escapa um pouco. Com certeza, gente. Desculpa aí pra quem não sabia, Capaz, tá? né? Mas, enfim, então, assim, foi nos pedido também um pouquinho de fofoca. Ei. Fofoca é bom, às vezes, Nem gosto. né? Fofoca. Ok, Tiso, se retire da nossa sala, por favor, obrigado. Vamos. Não, brincadeiras à parte, assim, acho que algumas coisas aqui na universidade, assim, é legal que a gente comente e tudo mais, e eu usei o termo aqui, mas não foi no sentido pejorativo. Recentemente, a nossa professora, ela foi escalada para Missão Rondon. Eu? E você, prof? Sim. Sim, você mesmo. Eu queria, prof, que você comentasse um pouco sobre essa questão, porque eu acho que é um projeto social, assim, muito importante. E que talvez seja importante também para o pessoal da faculdade ver que os nossos docentes, eles não ficam com essa atuação universitária aqui dentro da nossa faculdade e universitária no sentido de extensão apenas dentro da nossa cidade. Então, assim, prof, conta um pouco da sua experiência aí nisso para sanar um pouco a curiosidade dos nossos colegas ouvintes. Só para salientar, tem muita gente na faculdade, e eu me incluo nisso, que não sabe direito o que é. E Não aparentemente, tipo, 99% das Não faço pessoas, ideia. eu acredito, né, não imputando, mas não sabem o que a prof foi fazer, o que é esse projeto. Acho que falta essa visibilização, assim, essas coisas. Tá. Então, vamos lá. Então, a Operação Rondon, ela é um grande projeto de extensão, tá? Isso a nível federal e foi adotado também pelo governo do Paraná. Então, a gente chama de Operação Rondon Paraná. Sabem quem foi Marechal Cândido Rondon, antes de mais nada? Quem estudou história pro cursinho, do cursinho. Eu sei que é também pra... importante em Uberlândia, porque a principal rua tem esse nome. Mas ele também fez Só isso que eu ele sei. também trabalhava bem com a questão dos indígenas, não trabalhava? Sim, mas ele foi um desbravador lá. É. Lembram disso? Não. Marechal Que ele Cândido respeitava Rondon? bastante a questão dos povos étnicos nativos e tudo mais, assim, Não vou mentir né? que eu não lembro. História não é meu forte. E, Tiso. Era meu forte, mas eu não tô lembrando. Tu não deu aula de história? É, do gente, cursinho? olha. Tá, então é baseado na história dele. Então, só pra gente não se alongar muito, não sei quanto tempo a gente tem ainda, né? Então, de acordo com a história do Marechal Cândido Rondon, então surgiu o projeto Rondon, que na verdade é uma operação Rondon, porque não é só um projeto pequeno, né? Uhum. Isso do governo federal, para que
existissem ações que fossem feitas em cidades que têm baixo índice de IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, para levar algumas oficinas, que hoje em dia a gente chama de oficinas, né, o que antigamente a gente chamava de mini-curso, ou cursos, ou os mini-cursos, na intenção de formarmos multiplicadores de conhecimento. Então, o que a gente faz? Aqui no Paraná, né, que foi a Operação Rondon Paraná 2024, que eu participei neste ano, né, recentemente. Então, nós temos equipes que são formadas por professores de instituições públicas e privadas, né, de ensino superior. A equipe sempre tem um coordenador, que é um docente, e tem também uma equipe de estudantes. Então, as equipes elas eram compostas por 10 estudantes e 2 coordenadores de cada instituição. Lá nos municípios, então, a gente promove essas oficinas. Então, são mini-cursos, como eu falei, né, que hoje a gente chama de oficinas, para ensinar as pessoas a algum ofício ou alguma habilidade que depois eles possam transmitir para outras pessoas ou também tornar aquilo algo rentável para eles. Então, a gente ensinava coisas básicas, simples, até algumas coisas um pouco mais avançadas. Então, por exemplo, a gente propôs ali oficinas de trança, por exemplo. Uma coisa super simples. Várias crianças foram ali participar. Para aprender a fazer trança. Não aquela trancinha simples que a gente faz ali rapidinho, que é a única que eu sei também. Mas tranças, por exemplo, para as pessoas que têm o cabelo, né? Não vou dizer afro, mas mais enroladinho, assim, que eles têm costume já de fazer, que tem mais habilidade ali para fazer tipos diferentes de trança, que agora me fugiu o nome. Como que é o termo? Tereré? Não é nem tereré, porque isso aí são os enfeites, né? Os adornos que a gente coloca na trança. Mas existem tipos diferentes de trança. Rastafari? Não? Meu Deus, me fugiu agora. Nagô. Tem um tipo de trança, que é a trança nagô. Então, é uma delas, né? Tem aquela trança também que é estilo boxeadora. Então, essas tranças aí, normalmente quem sabe fazer, cobra por isso. Então, isso é uma das oficinas que a gente foi levar para a comunidade. E onde é que a gente conseguiu aplicar isso, por exemplo? Então, nós tínhamos ali as escolas em algumas comunidades que recebem, então, famílias carentes, né? As crianças são recebidas ali, que são das comunidades carentes, das famílias assistidas por projetos sociais. Né, assistidos pelo Bolsa Família, por exemplo. Então, essas crianças vão até esses centros educacionais e eles foram participar dessas oficinas. Então, as meninas vinham e falavam assim, nossa, eu quero aprender a fazer isso aqui. Depois eu vou fazer na minha vizinha. Ah, eu posso cobrar? Pode. É um serviço, é uma prestação de serviço. Então, a intenção é justamente essa. Aí, nós propusemos também oficina de biscoito. E isso a gente levou em comunidades mais afastadas das cidades. Então, a gente foi ensinar as mulheres da comunidade a produzir esses biscoitos, ensinar elas que tem um padrão, tem que seguir uma receita bem direitinho para ter uma padronização da produção, tem que pesar, tem que ser todas do mesmo tamanho, porque depois a gente tem uma quantidade, produzir uma embalagem, um laço ali, todo bonitinho, para elas poderem vender isso daí. Aí depois nós tivemos também oficinas direcionadas, por exemplo, essas voltadas para a comunidade, né? 2 exemplos ali. Tivemos oficinas voltadas para os professores, então foi proposto ali dentro da semana, que é de formação dos professores da unidade da rede pública, né? Que eles sempre têm a semana de preparo ali, né? Para o retorno das atividades letivas. Então, nessa semana pedagógica, foi proposto essas oficinas para eles também enquanto formação. Então, o que foi proposto, por exemplo, que uma das nossas alunas de Francisco Beltrão, que também fazia parte da minha equipe, que é a Camila, beijo Camila, da pedagogia. Então, uma das oficinas que ela propôs era relacionada aos tipos de avaliações que poderiam e que deveriam talvez ser trabalhadas dentro da sala de aula. Então, não só essa forma engessada que a gente tem de uma prova escrita, de uma prova que é prática, uma prova teórica, mas fazer outras formas de avaliar. Então, como é que ela mostrou para os professores, por exemplo, que isso é traumático? Ela chegou na sala, não conhecia ninguém, os professores entraram, começaram a sentar e juntar as carteiras, porque a gente sempre fala que aluno é aluno, não interessa a idade, vira aquele alvoroço. Elas entraram na sala, que era um curso que elas iam assistir, de uma menina, né, novinha, começaram a juntar as carteiras, fizeram aquela fusaca, aquela algazarra dentro da sala de aula. A Camila entrou, gente, meu nome é Camila,
eu vou aplicar para vocês a oficina relacionada aos conteúdos avaliativos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, separem as carteiras, guardem o material, peguem papel, caneta e lápis, que nós vamos fazer uma prova surpresa. Virou aquele forféu, aquele alvoroço, aquele susto, aquela coisa assim. E ela realmente aplicou um questionário. Para que ela fez isso? Para mostrar para os professores o quão traumático isso é. Então, não só a forma como é imperativo, guardem o material, vamos fazer prova e tudo mais, mas para mostrar que isso pode ser feito de outras maneiras. Fazendo uma roda de conversa, ela pode ir avaliando a maneira como os alunos interagem. Fazendo, por exemplo, algum jogo interativo, porque daí também dá para avaliar a resposta que a pessoa dá, a forma como alguns alunos eles participam de uma forma um pouco mais ativa, alguns que propõem até formas diferentes de avaliação, que às vezes a avaliação oral ela também é bem vista, ela também é válida. Fazer uma atividade externa fora da sala de aula também é bacana para você avaliar como é que esse aluno vai se comportar lá fora. Comportamento social também, às vezes, ele influencia nas atividades dentro da sala de aula. Então, foi uma das oficinas mais ricas que nós tivemos ali. Além das outras que nós fomos falando relacionadas à saúde mental. Que outros alunos, né, de outras equipes que fizeram, né, que formularam essa oficina, falando sobre saúde mental, quão é importante a gente fazer o que o Ricardo falou lá no comecinho. De chegar para o colega e falar assim, escuta, você tá com dificuldade? Você precisa de ajuda? A gente pode conversar? Então, para ele poder mostrar para o colega que estava fazendo oficina o quão é importante mostrar-se disponível, né? Se colocar à disposição do outro, estar disponível para conversar, que aquilo às vezes é um alento, mas também isso fora da instituição, fora da escola, com a família, com as pessoas que você convive no dia a dia. Então, esse tipo de oficina também foi bem bacana para a gente aplicar. Então, isso foram feitas na operação em que eu estava na cidade, no município onde eu estava, que era o município de Turvo, aqui do Paraná, que é um município de 14 mil habitantes. Nós conseguimos atingir, no total, né, com todas as equipes que nós tínhamos ali, tinha mais uma equipe, né, de uma outra instituição pública também, mais 10 alunos e outros 2 coordenadores que estavam participando. Nós conseguimos um total, né, atingir um total de 4.500 pessoas, mais ou menos. Caramba, hein, Muita prof? gente. Nós propusemos ali 174 oficinas em 15 dias. Meu Deus. Números, mas assim, é um impacto relativamente grande, né? Para um município de 14 mil habitantes. Então, por que a gente não atingiu mais pessoas? Porque, infelizmente, o que aconteceu? Tivemos o período eleitoral. Então, quando nós chegamos lá, a gente perdeu os canais de comunicação da prefeitura por conta do período eleitoral. Então, a nossa forma de divulgar o que estava acontecendo era no boca a boca. Então, a gente imprimia os papeizinhos, né, que era com a programação, e saía distribuindo na rua. A gente conseguia indo no mercado, coisas que a gente fez para poder divulgar as nossas ações. A gente ia no mercado, nos mercadinhos, né, de bairro, próximos ali no alojamento onde nós estávamos. Conversava lá, tem um grupo de WhatsApp do mercado? Tem. Olha uma coisa bem legal que a gente conseguiu. Tem um grupo de WhatsApp do mercado que tu possa passar a programação para poder divulgar? Tem, inclusive a minha filha, hoje tem cinema lá na Câmara Municipal, posso levar meu filho? Pode, leva o filho, o vizinho, o sobrinho, carrega todo mundo e vai. E a gente conseguiu encher a Câmara Municipal para passar um filme, para depois discutir qual que era a ideia central do filme. Tá, tem um WhatsApp do mercado? Tem. Tu pode inserir essa programação no WhatsApp do mercado? Tem. Aí o dono do mercado falou assim pra gente, sabia que tem um grupo de fofoca da cidade? Como assim um grupo de fofoca? Tu falou que é fofoca. Um grupo de fofoca. Como assim? Das coisas mais, né, os grandes acontecimentos da cidade. Então, acho que posso colocar vocês lá? Pode, por favor. Turva 1000 grau? Sim, tipo isso, Turvo 1000 grau. Então, ele colocou, né, a gente conseguiu que ele fizesse, então, essa ponte para nós, colocou o nosso contato lá no grupo e a gente ia colocando a programação lá. Isso ajudou a gente a alcançar um número de pessoas até razoável. Então, dessa forma, a gente foi conseguindo divulgar as nossas oficinas e conseguir público para participar também. Conseguimos chegar a algumas pessoas que eram também influenciadoras da cidade. Tem as blogueirinhas da cidade e tal, que tem lojinha famosa. Aí, o que nós fizemos, né? Uma noite que eu saí para dar uma caminhadinha lá, saí para correr. Passei na frente de uma loja e entrei. Daí a menina falou assim, você me segue nas redes sociais? Eu nem sou da cidade, nem é da cidade. Daí eu perguntei, daí ela falou assim, me segue lá. Eu falei, tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá sabendo do projeto Rondon? Da Operação Rondon? Não é
vocês que fizeram uma ação aqui na praça, sábado de manhã? Sim, fomos nós. O que eu posso fazer pra ajudar? Falei, tu pode divulgar pra nós. Aí ela fez lá todo um videozinho falando sobre a operação. Ai, esse pessoal que tá andando fardado, né? Que é a maneira como a gente... o rondonista, ele se refere à vestimenta que ele usa, né? Então, tá sempre com a camiseta, sempre tem um corta-vento, o chapéu, que é característico do rondonista há muitos anos, né? Então, esse pessoal que tá andando aí fardado pela cidade, né, com um desenho na roupa lá de Araucária, então eles participam da Operação Rondon, então segue eles, vão ver onde eles estão ali todos os dias, escuta a rádio da cidade, que a gente também estava usando a rádio da cidade para fazer divulgação, e a gente foi, né, fazendo essa divulgação das oficinas. Então, a gente conseguiu, né, atingir esse público de mais de 4.000 pessoas dessa forma. Foi legal. Então, nós tivemos uma acolhida muito boa, né, da prefeitura, ali dos secretários da prefeitura. E daí, no encerramento, nossa, nós fomos muito bem recebidos. E o feedback que nós tivemos da comunidade foi muito bom, porque depois eles acabam comentando isso, né, com os secretários ali, o secretário de Educação, o secretário de Saúde, o próprio secretário de Agricultura, né, que comentou, trouxe esses relatos da comunidade para nós, agradecendo, né, o que a gente conseguiu levar de conhecimento. As crianças que puderam participar também de algumas oficinas. Então, às vezes, a gente propôs até recreação para as crianças que iam acompanhando os pais, participando das oficinas. Então, isso foi muito rico para nós. Então, é uma troca para o docente enquanto coordenador, porque a gente está ali com um grupo de estudantes, a gente tem que o dia inteiro ficar mediando, ali sempre tem um problema que acontece, às vezes até os alunos entram em conflito ali, às vezes tem que organizar uma oficina, a gente ficava de madrugada tentando organizar alguma coisa para o dia seguinte. E convívio, né, com pessoas diferentes ali, eram 20 estudantes, mais 4 docentes, que também era difícil num espaço que era um alojamento, que era uma creche que a gente estava alojado. E isso foi muito bom, porque os alunos também puderam levar as experiências que eles têm da universidade para essa comunidade e também, principalmente, conseguir aprender e vivenciar a experiência de você estar numa cidade, numa comunidade que às vezes é carente, recebendo o carinho de uma criança que é tida dentro daquela comunidade como uma criança rebelde que não dá atenção para ninguém, que só faz algazarra. Então, assim, é uma troca. Então, a gente vai levar conhecimento, vai levar a nossa experiência acadêmica, só que aquilo que a gente tem, os alunos puderam receber também da comunidade, foi muito rico. Isso é a extensão universitária. Então, o Rondon, ele vem disso, né, de levar essa mão amiga, né, estender, então, esse conhecimento para a comunidade e também a gente poder trazer para os nossos estudantes essa experiência de vida. Nossa, muito legal. Nossa, assim, realmente tocante, falar, né, assim, prof? Né, Meu Deus do céu. ali. Mas, enfim, muito bom. gente, o nosso tempo tá chegando ao fim. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Hoje, que foi o nosso primeiro episódio, a gente tava meio perdido, nem sabia como tava funcionando direito. Ia falar. E vocês foram incríveis, então, professora. Muito obrigado. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ricardo, meu xará, muito obrigado. Vinícius, muito obrigado pela sua participação também. E é isso, pessoal. Agora nós encerramos o primeiro capítulo, né, dessa história que promete ser muito promissora, certo? Então, relembrando a vocês, vejam o nosso podcast, se inscrevam no nosso canal, estamos nas plataformas de streaming, enfim. E se vocês tiverem considerações, enviem pra gente, tá? Nós estamos aí nas redes sociais, a gente sempre ouve, porque é um projeto nosso para vocês e também de vocês pra gente, né? Tipo, uma pluralidade de ideia aqui, todo mundo tem voz. E é isso aí, porque a medicina não é formada por mim, por você, pela prof. Ela é de todos para todos e para a comunidade também. Então é isso, galera. Finalizamos agora o nosso primeiro episódio. Muito obrigado e até mais. Até mais. Tchau.